No vídeo de hoje, a gente vai te levar para uma das cidades mais incríveis do mundo, que é Roma. Aqui é onde a história ganha vida. E não é à toa que é um dos destinos mais procurados pelos turistas nos últimos anos. E já vou começar confessando que a Itália é oficialmente nosso país favorito. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Aqui em Roma, nós vivemos de tudo um pouco. É claro que nós jogamos a moeda da sorte na Fontana di Trevi. Agora a gente tá aqui na fila esperando pra tirar foto na fontana. E, gente, tá um caos, assim, tá um caos. É muita gente. Que confusione! Fizemos compras na Via del Corso, passeamos por um dos jardins mais lindos da cidade, tivemos a sorte de presenciar um casamento de frente para o Coliseu e ainda fizemos uma aula de culinária incrível no coração de Roma. E é claro que para essa viagem nós montamos um roteiro muito especial com dicas práticas e valores reais para te ajudar a planejar tudo sem passar perrengue. Vamos contar também quanto custou a nossa viagem, dar dicas de como economizar, vamos explicar como se locomover pela cidade e te alertar sobre o golpe mais comum por lá para você não cair em furada. Além disso, vamos te mostrar duas opções de hospedagem, uma mais econômica para quem quer viajar bem gastando menos e outra luxuosa para quem quer transformar a viagem em algo ainda mais especial. Então, se você já tem viagem marcada para Roma ou sonha em conhecer esse lugar algum dia, fica até o final do vídeo porque a gente vai te mostrar como fazer a viagem do jeito certo, que é gastando de forma inteligente e vivendo o melhor de Roma. Hoje o nosso dia começou no aeroporto de Lisboa com destino a Roma. Voos saindo do Brasil direto para Roma costumam ser bem mais caros. É por isso que na maioria das vezes a gente prefere comprar as nossas passagens com stopover. Assim nós conseguimos conhecer dois destinos pelo preço de um. É sem dúvida a forma mais inteligente de viajar, porque desse jeito você economiza muito. E é muito fácil de fazer, basta acessar o site da companhia aérea da sua preferência. No nosso caso nós voamos com a TAP Portugal e nós gostamos muito. Como vocês podem ver, a foto de abertura da TAP já mostra Portugal e Itália. E com eles você pode fazer uma parada de até 10 dias em uma das principais cidades de Portugal sem nenhum custo adicional na passagem. Então, além de pagar bem mais barato na passagem aérea, você ainda conhece um segundo destino. E para emitir as passagens, ao invés de clicar em ida e volta, você vai clicar em Multicity, que significa múltiplas cidades. Quando todo mundo é VIP, ninguém é VIP. Chegamos com algumas horas de antecedência no aeroporto e aproveitamos para conhecer a sala VIP Ana Lounge. Nós pegamos uma pequena fila para entrar na sala VIP, porque a sala estava muito cheia e não tinha vaga para todo mundo, então tinha que esperar uma pessoa sair para outra entrar. Então, assim, tava um certo caos. Agora vocês imaginem só, se lá dentro da sala VIP tava desse jeito, vocês imaginem lá fora. O aeroporto também tava muito cheio, então, assim, se o seu cartão oferece esse benefício da sala VIP, eu sugiro que você vá pra sala VIP. Lá, pelo menos, a gente comeu, bebeu de forma gratuita. A gente conseguiu também um cantinho pra descansar. A gente conseguiu também ficar de olho no nosso voo, acompanhando tudo. Então, mesmo estando muito cheio, ainda assim, foi bem mais confortável. E aí, deu a nossa hora, a gente foi pro portão de embarque. E aí, nessa hora, bateu um pouco de desespero na gente, porque quando nós chegamos no portão de embarque, tinha uma pessoa lá informando que o portão tinha mudado e eles ainda não tinham atualizado na tela. A gente foi correndo pro outro portão e a gente não conseguiu gravar isso pra vocês, mas essas imagens que vocês estão vendo aí já era do portão certo, então assim, deu tudo certo. Agora estamos indo oficialmente para Roma, nosso voo tem duração de 4 horas e está previsto para chegar às 3 horas da manhã. Viajamos no A380, que por sinal achamos bem confortável, e já já a gente mostra pra vocês como foi a nossa chegada. Como nós entramos na Europa por Portugal, nós não precisamos passar na imigração em Roma. Como eu sei que essa é uma dúvida recorrente, o controle de imigração é sempre feito no primeiro país de entrada na Europa. Então, se você está indo para a Itália, mas tem conexão antes em Portugal, Espanha ou qualquer outro país da Europa, a imigração acontecerá nesse primeiro país de entrada. É lá onde vão conferir os seus documentos e o próximo voo para a Itália será um voo doméstico, sem necessidade de passar pela imigração. Quando a gente chegou em Roma, a gente
gente decidiu pegar um táxi puramente por comodidade, porque a gente já tava bem cansado e a gente queria chegar logo no hotel. Mas fique sabendo que os táxis possuem uma tarifa mínima de 55 euros para levar do aeroporto de Fiumicino até o centro histórico de Roma. Mas se você quer algo econômico, você pode pegar um trem no aeroporto com destino à estação Roma Termini. Essa, inclusive, é a principal estação de trem de Roma e olha que legal, ela fica só a 3 minutinhos andando da nossa hospedagem. E aí, vindo do aeroporto, você tem a opção expressa, que é mais rápida e custa 14 euros. E tem a opção com baldeação, que vai parando em outros lugares e custa em média 8 euros. Hoje é nosso primeiro dia em Roma e vamos começar mostrando a nossa hospedagem para vocês. Nós ficamos no Hotel Contilia, um hotel com café da manhã super bem localizado. Quando eu digo que ele é bem localizado, é porque ele fica só a 3 minutinhos da estação de trem Roma Termini, o que vai facilitar muito a vida de quem pretende depois pegar um trem para outras cidades da Itália. E ele também fica perto de alguns pontos turísticos, como o Coliseu e a Basílica de Santa Maria Maior. Sem contar que na rua do hotel tem vários restaurantes ótimos e bem baratinhos. E nós adoramos o hotel, a recepção funciona 24 horas. Nós também achamos os funcionários muito simpáticos, inclusive um deles até nos deu dicas de como se locomover pela cidade, o que ajuda muito, né, quando a gente chega em um lugar novo. Nós também gostamos do quarto, a cama confortável, o quarto bem equipado, com frigobar, condicionado. O banheiro também é bem espaçoso. Nós achamos também tudo extremamente limpo, tanto o quarto como as áreas comuns do hotel. E isso foi com certeza o que mais me chamou a atenção, assim, porque eu sou muito chata com limpeza. Outro ponto positivo é que o hotel tem elevador, o que fez toda a diferença, porque o nosso quarto ficava no 5º andar. Essa parte que nós estamos entrando agora é onde é servido o café da manhã. O café da manhã é buffet, então é você mesmo que se serve. E nós achamos ele bem razoável. Não tinham muitas opções, era mais o básico, mas pra gente supriu bem. Essa opção de hospedagem que nós estamos mostrando é pra quem quer algo mais em conta, mas também quer viajar de forma confortável. Nós ficamos hospedados aqui por 6 dias e pagamos 5.000 reais nas diárias para 2 pessoas. A gente achou o preço justo por conta de toda a infra do hotel e também pela localização, que é muito boa, e os outros hotéis que a gente pesquisou e achou por um preço mais em conta ainda, eram todos muito duvidosos, então assim, fica a dica pra vocês. Saindo a pé do nosso hotel, já dá pra perceber o quanto Roma é linda. A região onde nós estamos é super movimentada, cheia de restaurantes, bares, lojas de souvenir, farmácias e até teatro. A gente saiu caminhando, o que aliás virou o nosso principal meio de transporte por aqui. Sim, gente, os nossos pés. Em Roma se anda muito, então venha preparado, traga sapatos confortáveis. Saímos caminhando e poucas ruas depois já demos de cara com a impressionante Basílica de Santa Maria Maior. Ela é simplesmente a maior igreja de Roma dedicada à Virgem Maria e faz parte das 4 basílicas papais da cidade, sendo diretamente ligada ao Papa. Inclusive, 7 papas foram sepultados nessa igreja. Ela fica localizada na Praça de Santa Maria Maior e é aberta diariamente para visitação. A visitação é gratuita e vale muito a pena colocar no seu roteiro. Fizemos uma pequena parada para almoçar no Café Negresco de Roma e nós amamos, a comida estava deliciosa. Eu comi um cannelloni e o Pablo um ravioli e a nossa conta deu 32 euros. Agora nós estamos indo conhecer o Coliseu. A gente está muito animado. Primeiro dia aqui em Roma, a gente chegou de madrugada. Fomos dormir 4 horas da manhã, porque até a gente chegar, fazer o check-in com calma, entrar no quarto, tomar banho, abrir mala, e depois a gente saiu para comer, que a gente estava sem comer nada desde meio-dia, né? A gente só comeu uns pãezinhos que tinha na sala VIP, mas a gente não almoçou, a gente não jantou. Então assim, ontem o negócio foi meio doido. Aí a gente chegou cheio de fome, saímos em busca de um McDonald's, achamos, conseguimos comer, graças a Deus. Primeira impressão aqui de Roma, pelo menos de madrugada, muito cracudo na rua, muita... Isso aqui parece o centro do Rio de Janeiro, de madrugada.
Pois é, a gente saiu de madrugada, né, pra ir no McDonald's. Tinha literalmente pessoas fumando crack na rua, umas pessoas muito estranhas. Não sei se é a região que a gente tá hospedado, né, que é aqui no centro histórico, mas o negócio à noite estava meio sinistro. Hoje de manhã, quando a gente acordou, o cenário já era outro. O lugar já estava bem melhor, bem diferente. Várias pessoas na rua, restaurante aberto, né? Impressão totalmente outra. Bem melhor. E assim, a gente tá fazendo tudo andando aqui, porque os táxis têm uma tarifa mínima de 35 euros, o que é bem caro. E Uber também está dando, assim, muito caro. Então, 5 minutos de trajeto por aqui daria 22 euros. Muito caro. 22 euros cada rodada com Uber. Então, assim, sem condições. O bom de fazer tudo andando aqui é que você vai ver vários cantinhos lindos por aqui. É bem legal. É até melhor fazer tudo andando, que você aproveita mais a viagem. Pois é bem melhor andar, que aí você vai conhecendo coisas que você não veria, né? Se você estivesse dentro de um carro. E também coisas que não estão no roteiro. Andamos por cerca de 10 minutos e chegamos em uma praça super agradável com vista para o Coliseu. Nós fizemos todo o trajeto usando o aplicativo do Google Maps e isso facilitou muito a nossa viagem. Se você não tem ele no celular, eu sugiro que você baixe antes de viajar, porque ele também vai te ajudar muito nessa questão da locomoção. E finalmente chegamos ao Coliseu, um dos maiores símbolos de Roma e também uma das obras mais impressionantes da engenharia romana. A história desse lugar é simplesmente fascinante. O Coliseu foi construído entre os anos 70 e 80 depois de Cristo e essa incrível estrutura aqui atrás de mim podia abrigar mais de 80 mil espectadores. Agora você imagine só, toda a Roma antiga vinha pra cá, então esse lugar era o auge da diversão pra eles. Era aqui no Coliseu onde aconteciam as famosas lutas de gladiadores, batalhas navais encenadas e até espetáculos de caça. Os romanos eram mestres em criar entretenimento em grande escala e o Coliseu é a prova disso. Hoje o que nós vemos aqui é apenas 25% do Coliseu original, já que o restante foi danificado ao longo dos tempos devido aos terremotos. Mas mesmo assim ele continua incrível e vale muito a pena vir aqui tanto de dia como à noite. Os dois cenários ficam incríveis. E uma dica para quem quer tirar ótimas fotos é não ficar insistindo nessa parte de baixo do Coliseu, porque ali normalmente fica muito cheio. Aqui onde nós estamos na parte de cima é bem melhor. Você sobe por umas escadinhas que ficam ao lado da estação de metrô e já chega em um patamar mais tranquilo para tirar fotos. E agora eu vou levar vocês em outro ponto clássico para fotos. Bora comigo! É bem fácil de chegar, você vai subir pela Via del Fagutali, depois vai virar à direita na Via del Monte Oppio. Nessa hora, se você se perder, não se preocupe, é só ir seguindo o fluxo. E por último, você vai entrar no Giardinetto del Monte Oppio. Aqui é bem legal porque acaba sendo um lugar não muito conhecido pelos turistas, e especialmente hoje estava cheio, pois estavam acontecendo 2 eventos ao mesmo tempo, uma formatura e um casamento. E olha que coisa interessante, os formandos aqui da Itália, ao invés de usarem aquele chapéu tradicional, usam na verdade uma coroa de louros. Essa tradição vem da Roma antiga, onde o louro simbolizava sabedoria, vitória e glória. Hoje ela representa a conquista intelectual e a vitória após anos de estudo. E o casamento foi muito lindo, foi muito especial ver isso de tão perto. Aproveitamos para observar um pouco, tirar fotos e depois seguimos com o passeio. Bom, agora que nós já tiramos as fotos mais bonitas, nós vamos descer pelas escadas que eu falei pra vocês e vamos pra rua principal do Coliseu. O dia estava muito lindo e pra quem está se perguntando aí em qual estação nós fomos, gente, nós fomos no outono. Fomos ali bem no comecinho do outono, então a gente conseguiu pegar o calor do final do verão. E essa pra mim é a melhor época pra viajar pra Roma, porque o clima tá mais ameno e dá pra andar pelas ruas com muito mais tranquilidade. No verão, além das ruas estarem muito mais cheias, o calor é intenso.
intenso, chegando até a 40 graus, o que pode acabar prejudicando os passeios que são ao ar livre. Andando agarrada aqui, hein, gente, com a bolsa em anti-pickpocket. Fiz uma amarração aqui, doida, e tô indo. Fiquem ligados nos pickpockets, os famosos batedores de carteira. Não dê bobeira nem com a bolsa e nem com a mochila, ande com elas sempre na sua frente. Agora eu vou dar pra vocês a dica do Get Your Guide. Se você ainda não conhece o Get Your Guide, você não sabe o que você está perdendo. Pra quem ama viajar, esse é um aplicativo que precisa estar no celular. Nele você consegue comprar ingressos pra praticamente qualquer lugar, fazer passeios e ainda viver experiências incríveis. Inclusive, nesse aplicativo você consegue comprar online os ingressos para o Coliseu e você consegue comprar muito mais barato. Comprando aqui na hora sai muito mais caro e você vai pegar umas filas enormes. Você pode comprar os ingressos para o Coliseu tanto na bilheteria quanto online. Nessa hora a bilheteria estava vazia, pois já era fim de tarde. Mas pela manhã fica muito cheio e pode acontecer dos ingressos esgotarem antes de chegar a sua vez. Por isso, a minha dica é comprar os ingressos online e com antecedência. Aqui vai o passo a passo de como comprar os ingressos pelo site oficial do Coliseu. Não se preocupe, pois todos esses links estão na descrição do vídeo. Assim que você entrar no site, você vai ver várias opções de tour. A primeira opção é o tour educacional, que é o tour guiado. Esse tour é o mais caro, porque você vai ter a explicação de um guia, e dentro dessa opção do tour guiado tem várias outras opções. Então você pode, por exemplo, fazer o tour guiado pelo Coliseu, que dá acesso ao Monte Palatino e ao Fórum Romano. Ele custa 26 € e não tem em português. O site não oferece nenhum tour em português, então se isso for um problema para você, eu sugiro que você não compre por aqui. Tem o tour Full Experience também, que dá acesso à Arena dos Gladiadores. É um tour bem mais completo, então ele custa 32 €. E aí, quando você clica na opção que você quer comprar, vai aparecer esse calendário para você escolher a data. É bem disputado, por isso que não dá para comprar em cima da hora, e logo em seguida você vai escolher o horário que você quer. Depois é só adicionar a quantidade de ingressos que você quer comprar e finalizar a compra. E o site ainda te dá a opção de comprar o ingresso individual sem o guia. Eu não recomendo essa opção porque é um passeio completamente sem história e até meio sem graça. Mas, de qualquer forma, o ingresso custa 18 € e tem validade de 24 horas. Agora, uma outra opção também bem legal é comprar os ingressos pelo Get Your Guide. Os preços aqui costumam ser muito mais em conta. Todas essas opções de tour que eu mostrei pra vocês no site oficial do Coliseu, tem também no site do Get Your Guide. Inclusive, é aqui onde você vai comprar os seus ingressos para o tour guiado em português pelo Coliseu. Não se preocupe, pois esse link também estará disponível na descrição do nosso vídeo. E pra mim, o melhor de tudo desse aplicativo é que você consegue cancelar a sua reserva com até 24 horas de antecedência. E você também recebe reembolso total do valor. E a gente sabe que viagem nem sempre sai como planejado, né? Então essa flexibilidade faz toda a diferença. Ao lado do Coliseu fica o Arco de Constantino. Ele fica na rua mesmo e não precisa pagar entrada. Aqui vai outra dica muito legal para você economizar com água. As ruas de Roma são cheias de fontes com água potável, então vale a pena levar uma garrafinha e ir enchendo durante o passeio. Agora nós vamos te mostrar como é a estação de metrô do Coliseu. Essa é uma das estações mais práticas para os turistas, porque aqui você já sai literalmente de frente para o Coliseu. O valor do bilhete simples custa 1,50 € e vale por 100 minutos, podendo ser usada no metrô e no ônibus, mas no metrô é válida somente para uma entrada. E você pode comprar o seu ticket nas máquinas da estação, bancas de jornal ou então em tabacarias. E também dá para pagar direto na catraca com cartão de crédito ou débito por aproximação. A poucos passos do metrô fica a pizzaria Angelino. Foi aqui que comemos uma das melhores pizzas da nossa vida. Que pizza deliciosa, vale cada centavo. Além da pizza, pedimos um Aperol Spritz, que é um drink super clássico aqui na Itália. E, gente, fala sério, olha a vista que eu tava tendo da minha mesa. A pizza custou só 10 € e a conta final deu 25 €. Lembrando que na Itália é cobrada uma pequena taxa para se sentar à mesa. Essa taxa se chama coperto e varia conforme cada restaurante.
Depois de sairmos do restaurante, nós fomos surpreendidos com o Coliseu todo iluminado. Ele à noite fica ainda mais lindo, então não deixe de passar por aqui esse horário. E para deixar o momento ainda mais especial, nós finalizamos o passeio de hoje cantando e dançando Sará Porque Te Amo. Saindo de lá, fomos para o hotel descansar um pouco e depois saímos em busca de um restaurante para jantar. Essa é a região onde fica nosso hotel e nós achamos o bairro bastante movimentado durante a noite. Ele é repleto de bares, restaurantes, cafeterias, sorveterias. Essa região é muito boa para quem quer fugir um pouco do tumulto das áreas turísticas. Sem contar que a gente achou os preços dos restaurantes daqui bem mais em conta. Bom, gente, nosso primeiro dia aqui em Roma e agora são 10 horas da noite e a gente saiu agora para caminhar pela cidade, né, fazer um tour andando. Eu gosto muito de sair andando pelas cidades porque dá para conhecer muita coisa. A gente saiu andando do nosso hotel agora e a gente deu de cara com esse teatro aqui que eu não fazia ideia que existia e a gente tá encantado. O teatro é muito lindo. Na verdade, todo lugar que você olha aqui é muito lindo. É difícil você achar um lugar feio. Agora a gente tá procurando um lugar para jantar. E assim, é muito fácil porque tem muito restaurante nessa cidade. Pra onde você olha tem restaurante e é um mais bonito que o outro. Dá realmente vontade de parar em todos eles, experimentar as comidas. Mas infelizmente a gente não tem tempo pra isso tudo. Então a gente acaba parando no que mais agrada a gente, assim, visualmente, vamos dizer. E eu me surpreendi muito com a comida daqui, porque eu vi muita gente falando que, por mais que a Itália tenha essa fama de que a comida é muito boa, muita gente que vem aqui acaba falando que a comida não é tão boa assim como as pessoas falam. E eu vim pra cá achando que a gente ia comer mal e tudo mais, só que não, até agora a gente comeu muito bem. Foi realmente um restaurante melhor do que o outro. E agora, bora com a gente, que a gente vai procurar um restaurante pra sentar. Agora, por exemplo, a gente tá saindo aqui do teatro e a gente já deu de cara com um restaurante que é muito lindo. Os restaurantes aqui são muito charmosos, gente. Eu tô apaixonada. E a gente tá hospedado em uma região que se chama Roma Termini, que é exatamente onde tem o terminal de trem de Roma. Mas a gente saiu andando agora à noite e é super tranquilo, super movimentado. A rua toda do nosso hotel tem restaurantes, então assim, fica muito movimentado. E esse horário da parte da noite não tem perigo algum. Mas de madrugada é que o negócio fica estranho. Pela madrugada a gente saiu pra ir no McDonald's e já tava um clima assim diferente, já tava mais deserto, tinha algumas pessoas estranhas perambulando pela rua. Então, se forem sair de madrugada, fiquem atentos, principalmente aos documentos. Gente, outra coisa que eu queria falar é que as pessoas aqui na Itália, né, os italianos, a gente achou eles muito mais simpáticos, muito mais assim calorosos do que os portugueses. A gente foi muito destratado em Portugal, assim, num nível extremo, tá? Da gente ficar em choque. Eu acho que deveria ter um vídeo só falando sobre isso. Eu acho que as pessoas não falam sobre isso, mas assim, a falta de educação em Portugal é uma coisa bizarra. Eu tô me referindo aos portugueses mesmo, porque os imigrantes foram os únicos que foram simpáticos com a gente. Agora, os portugueses, assim, foi um negócio de louco, tá? Lá em Portugal, a gente passou por uma situação muito constrangedora, a ponto da gente querer, assim, largar a comida ali. A gente nem tinha tocado na comida, isso foi, assim, logo na hora que a gente sentou na mesa, que eles trouxeram a comida. A nossa vontade era largar tudo ali, pagar, mesmo sem ter comido, sabe? E ter ido embora. Porque a falta de educação foi um negócio, assim, horrível e eles ainda constrangeram a gente. A ponto de falar alto no restaurante. Então, assim... O pior é que era a dona que fez isso. Foi a dona. Funcionário. Se fosse funcionário, pô, a gente iria até entender, né? Às vezes acontece. Mas o dono do restaurante foi surpreendente. Pois é, e o pior é que o erro foi deles. E a gente ainda levou a culpa. Então, assim, tenso.
Paramos para jantar no restaurante Aquilaneira e vimos que ele tem uma ótima avaliação no Google. Vimos várias pessoas falando que aqui vende o melhor carbonara que eles já comeram na vida. E, gente, eu tenho que concordar. Que macarrão gostoso! Foi o melhor que a gente comeu em Roma. A gente gostou tanto que a gente comeu aqui praticamente todas as noites da viagem. Agora a gente sentou aqui no restaurante pra jantar e eu tô muito animada porque as comidas aqui são muito gostosas. A gente pediu um vinho, eu pedi um frango com batata frita porque eu tô o dia todo comendo massa, então assim, tô precisando comer uma proteína. E o Pablo pediu um espaguete à carbonara. E é isso. E estava tudo incrível, o pedido veio super rápido, fomos bem atendidos e achamos as massas bem baratas. O carbonara, por exemplo, custou 11 euros e a conta final deu 27 euros. Se você gostou, já salva o nome desse lugar para colocar no seu roteiro. E agora a gente tá aqui no hotel que a gente vai dormir, porque amanhã tem mais. Então, continua acompanhando a gente. Bom dia, mais um dia aqui em Roma. Agora a gente tá tomando nosso café da manhã aqui no hotel. Vamos que vamos. Hoje nós vamos começar o dia de uma forma bem especial, com um passeio um pouco fora do habitual. Hoje nós iremos fazer uma aula de culinária. Nós pedimos um Uber porque o restaurante onde vai ser a aula fica um pouco distante de onde nós estamos. Nós pedimos pelo aplicativo da Uber mesmo e a corrida deu 23 euros. Ah, e não se assuste se você pedir um carro da Uber e chegar um táxi. Aqui é comum os táxis também funcionarem dentro do aplicativo. Hoje, nosso segundo dia aqui em Roma, e nós vamos participar de uma aula de culinária para aprender a fazer fettuccine. E eu não preciso nem dizer que nós estamos muito animados, né? A aula acontecerá no restaurante Tutti, na Praça Piazza Navona, bem no coração de Roma. Nós chegamos e já fomos recebidos com um espumante de boas-vindas. Tivemos também que assinar um termo de responsabilidade, confirmando que nós não temos nenhuma restrição alimentar. E logo em seguida nós entramos porque a aula já estava para começar. Where's the restroom? Ok, thank you. A aula é em inglês e dura mais ou menos 1h30. Nós reservamos essa experiência pelo aplicativo do Get Your Guide e pagamos 48 euros por pessoa, ou seja, 97 euros para o casal. Durante a aula, aprendemos a fazer fettuccine do zero. E o melhor é que a experiência já inclui o almoço. Primeiro vem uma entrada e depois comemos o macarrão que nós mesmos preparamos. Então assim, gente, tem que caprichar. Também estão incluídas as bebidas, que no caso pode ser refrigerante, vinho ou cerveja. E por fim, você pode escolher um café ou então uma dose de limoncello. Pra quem não sabe, o limoncello é um licor de limão bem famoso aqui na Itália, principalmente no sul do país. Ele costuma ser servido bem gelado depois das refeições por ser considerado digestivo. E ele é uma delícia, você não pode sair da Itália sem antes provar o limoncello. Your knife again, but this time we don't want to cut anything, okay? You want to only use the blunt side of the knife, okay? If you cut something right now, you're going to end up with some very short fettuccine, okay? Now, I'm just going to take 3 from here as a demonstration, but you can take as many as they fit on your knife, okay? Now, you want to take the knife and pass it fully under your fettuccine. You don't want to stab them, you want to go fully under your fettuccine, okay? And you want to line the blunt side of the knife with this line you have here in the... When dry, it becomes very brittle. So if you leave it like this, when you will pick it up, it just breaks, okay? And we don't break pasta in Italy, okay? It's illegal. Now, also, twist it up together this way. E no fim, além da aula ter sido muito interessante, nós ainda pudemos sentar à mesa com nossos colegas de classe para almoçar. Nós adoramos essa troca porque tivemos a oportunidade de conhecer pessoas de vários cantos do mundo. Na nossa mesa tinham várias pessoas de Chicago, dos Estados Unidos, tinham pessoas da Suíça, então assim, foi uma experiência muito legal, vale muito a pena. Finalizamos a nossa aula, foi uma experiência muito legal, eu super indico. Foi assim, a realização de um sonho, muito legal mesmo. E a gente ganhou o nosso certificado
mercado. Agora, continuando o nosso passeio, nós andamos por mais 5 minutos para comer o tiramisu mais famoso de Roma. Saindo da Piazza Navona, é só colocar no Google Maps o nome da doceria que ele dá o caminho certinho para você ir andando. E foi assim que nós chegamos na Two Sizes. Eu confesso que eu tava muito curiosa para provar esse doce, porque eu vejo muita gente falando sobre ele. Inclusive, ele já apareceu até no canal Globo, então assim, ele é bem famoso. Nós estamos aqui na fila para comer o melhor tiramisu de Roma, que é o tiramisu da Two Sizes. E a gente tá vendo aqui o que a gente vai pedir. Acho que nós vamos pedir um tradicional e um de morango. E talvez o de pistache. 3 pequenos, ao invés de pedir um grande, a gente vai pedir 3 pequenos. E é isso, provar um de cada. Aqui você pode escolher entre 5 sabores de tiramisu. Tem o clássico de morango, pistache, manteiga de amendoim e o de caramelo. E aí você escolhe entre o copinho pequeno ou o grande. O pequeno custa 3 euros e o grande 4 euros. Nós decidimos pedir só o tiramisu de morango e o clássico, que inclusive é feito com café. E nós gostamos, é bem gostosinho, é leve, mas assim, nós não achamos nada de muito extraordinário para ele ser tão famoso. É com certeza um lugar mais para turistas, a gente não viu um italiano comprando tiramisu ali, mas se você estiver andando ali por perto, vale a pena parar para experimentar. Até porque o tiramisu é uma das sobremesas mais famosas de Roma. Ah, e a gente ficou sabendo que eles abriram uma filial em São Paulo. Então agora você não precisa viajar para tão longe para comer o melhor tiramisu de Roma. O que a gente acha mais incrível aqui em Roma é que a gente sai andando pelas ruas e do nada esbarra em um monumento. Esse aqui, por exemplo, é o Panteão, um dos monumentos mais importantes de Roma e de longe o mais preservado. A sua construção começou em 27 a.C. e terminou cerca de 150 anos depois. E ele foi originalmente um templo dedicado a todos os deuses romanos. Com o passar dos séculos, ele foi convertido em uma igreja cristã e hoje é conhecido como Basílica de Santa Maria dos Mártires. E você sabia que você pode entrar no Panteão? Hoje em dia, a entrada não é mais gratuita. O ingresso custa cerca de 5 euros e menores de 18 anos não pagam. Você pode comprar a sua entrada no local ou então online. Comprando na hora, dependendo do horário, corre o risco de você pegar filas enormes. Se isso acontecer, não pegue a fila de pagar em dinheiro, pegue a fila do cartão de crédito. Essa fila anda muito mais rápido. Se preferir comprar online, segue aqui o passo a passo. Cuidado quando for comprar em sites não oficiais, pois existem muitas pessoas aplicando golpes na internet. Essa aqui é a página principal do site. Você vai descer um pouco e ir em atividades. Aí vai ter a opção da entrada comum e a entrada com áudio. A entrada com áudio é um pouco mais cara, ela custa 10 euros. Fica a seu critério escolher, e aí depois que escolher, você vai clicar na opção que você quer e o site vai te direcionar para o calendário. Aqui você vai escolher o dia do seu passeio, o horário e também a quantidade de ingressos. Depois é só clicar em reservar tickets, adicionar as informações das pessoas e finalizar o pagamento. Não esqueça de se vestir de forma adequada, afinal isso é uma igreja. Se você estiver vestido de forma inapropriada, você não vai entrar. E bem em frente ao Panteão fica o famoso restaurante Osteria da Fortunata. É uma excelente opção para almoço e vale muito a pena a parada, principalmente por conta da vista. Aqui em Roma, se locomover é mais fácil do que parece e dá para adaptar ao seu estilo de viagem. Se você quer economizar, o transporte público funciona muito bem e também vale apostar nos patinetes. Mas se você quer economizar mesmo, a melhor opção é fazer tudo andando. Só se prepara porque aqui você vai andar muito. Agora, se você quer algo mais confortável, você pode usar o Uber ou então o táxi. Os táxis aqui são brancos, têm preços tabelados e usam taxímetro. Alugar um carro já não é muito indicado, pois as ruas são estreitas e é bem difícil de encontrar estacionamento.
E hoje o nosso dia finalizou assim. Nós voltamos pro hotel para descansar e depois saímos novamente para jantar. Nós não gravamos o jantar para vocês, pois foi naquele mesmo lugar que nós fomos ontem, que nós gostamos muito. Mas a viagem ainda não acabou, então continue acompanhando a gente, porque amanhã tem muito mais. Bom dia, gente, mais um dia aqui em Roma. Infelizmente hoje é o nosso último dia, mas a gente ainda tem muita coisa pra conhecer hoje. Nós estamos indo agora tomar nosso café da manhã. A gente acordou um pouco tarde, então não conseguimos pegar o café da manhã do hotel. Mas por aqui tem várias cafeterias espalhadas, então assim, isso não é um problema. E de lá nós vamos sair pra conhecer a Fontana di Trevi, vamos caminhar pela Via del Corso, vamos conhecer vários outros lugares pelo caminho e vamos finalizar o nosso dia na Vila Borghese. Vem com a gente! Gente, nós não queríamos perder tempo tomando café da manhã, então a gente sentou no primeiro lugar que a gente viu pela frente e aí nós pedimos esse café da manhã em inglês. A gente até ficou rindo porque a gente achou ele um tanto peculiar, porque ele vem com feijão e cogumelos. A gente ficou meio assim de comer, mas no final ele tava uma delícia, gente, tava mais gostoso que o café da manhã do nosso hotel. O lugar se chama Binário 37 e a conta deu 20 euros. Saímos andando ali do restaurante, que inclusive fica na mesma rua do nosso hotel, e fomos em direção à Fontana di Trevi. Durante o caminho, fizemos uma parada para conhecer o Palácio Barberini. Lá dentro fica a Galeria Nacional de Arte Antiga, com obras impressionantes de artistas como Caravaggio e Rafael. E o próprio palácio já é um espetáculo. Ele tem uma das escadarias mais famosas de Roma e uma arquitetura cheia de detalhes lindíssimos. Essa é com certeza uma galeria que você precisa visitar, principalmente se você ama a arte. Essa parte que nós estamos mostrando é gratuita, mas para entrar na galeria você paga um ingresso que custa cerca de 12 euros. Lá dentro você vai encontrar várias obras barrocas, entre elas o famoso teto pintado por Pietro da Cartona. Sem contar que o lugar é lindo para tirar fotos, então vale muito a pena a visita. Saindo de lá, caminhamos mais um pouquinho e chegamos à Piazza di Trevi, a praça onde fica a famosa Fontana di Trevi. Fomos surpreendidos por uma multidão de pessoas, o lugar estava muito cheio. Para conseguir chegar mais perto da fonte e também para tirar fotos, nós tivemos que entrar em uma fila, que por sinal estava enorme, mas até que estava andando bem, a gente achou bem rápido. E quando nós fomos, a entrada ainda era gratuita, mas agora ela passou a ser cobrada e custa 2 euros. Depois dessa mudança, o lugar ficou bem melhor para tirar fotos. Antes era uma confusão danada, com muita gente empurrando e você mal conseguia registrar o momento. Agora está tudo mais organizado e até um pouco mais vazio, então dá para tirar fotos com muito mais tranquilidade. Nessa hora, a gente ficou tentando arranjar um lugarzinho para tirar fotos. Como vocês podem ver, o espaço era bem disputado, mas nós conseguimos e ainda jogamos a moeda da sorte na fontana. Uma moeda significa que você vai voltar a Roma. 2 moedas significam que você vai encontrar um novo amor. E 3 moedas significam casamento. E o mais legal é que no final de cada dia, todas essas moedas são recolhidas e doadas para caridade. E essa tradição de jogar a moeda na fonte vem lá de trás, na época da Roma antiga. Os soldados romanos jogavam as moedas nas fontes como forma de pedir proteção e também atrair sorte nas batalhas. E pra chegar agora na fonte foi bem tranquilo. Só realmente tem um tumultozinho, né? Tem uma fila que tá bem organizada. E essa fila é bem longa, né? Mas ela tá andando muito rápido. A gente ficou no máximo, assim, uns 5 minutos na fila. Então não se assustem quando vocês verem uma fila muito grande. Ela não demora, é bem rapidinho e vale muito a pena encarar essa fila, porque a fontana é muito linda. Muita gente não entra na fila porque acha que vai demorar. E aí fica tentando tirar foto de cima aqui depois da grade. E as fotos não ficam tão bonitas. Agora nós estamos saindo da Fontana di Trevi e vamos seguir pra Piazza di Spagna, que é a Praça da Espanha, né, onde tem o Consulado da Espanha. E bem ali pertinho fica a Via del Corso, que a gente também vai caminhar por ali. É uma rua ótima para fazer compras. E outra coisa que eu acho muito interessante falar é que a gente tá fazendo todos esses trajetos a pé. Tudo andando, assim, a gente não tá pegando Uber. E no meio do caminho, a gente vê várias coisas que não estavam no roteiro e sai entrando.
É bem legal, vai ter muita coisa nesses vídeos. Ó o mapa. A gente coloca no Google Maps e aí a gente vai andando. E os lugares aqui, eles assim, são um pouco distantes para ir caminhando, né? É tudo 10, 20, 30 minutos. Quando é muito distante, aí sim a gente pega um Uber. Mas tá sendo raro, a gente tá fazendo tudo a pé. É muito mais econômico e também a gente acaba conhecendo muito mais coisa, né? Que a gente não veria se estivesse de carro. Chegamos agora na Praça da Espanha. Essa é uma das praças mais famosas da cidade. Ela é cercada por várias lojas de grife e o grande destaque são essas escadas que levam até a igreja da Santíssima Trindade dos Montes. Vale muito a pena subir as escadas porque a vista lá de cima é linda. E esse lugar tão especial já foi cenário de grandes filmes, como A Princesa e o Plebeu, de Audrey Hepburn, e também o talentoso Ripley, com Matt Damon. E logo abaixo, aos pés da icônica escadaria, fica a Fontana della Barcaccia. Diz a lenda que o seu formato foi inspirado em um barco que ficou preso ali depois da grande enchente do rio Tibre. Outra curiosidade também muito legal é que ela é abastecida pela mesma água do aqueduto da Fontana di Trevi. E a Praça da Espanha costuma estar sempre cheia, independente do horário. Esse movimento constante reflete bem o ritmo de Roma. A cidade recebe turistas o ano inteiro e está cada vez mais entre os destinos mais desejados do mundo. No verão, então, esse movimento fica ainda mais intenso e a cidade fica ainda mais cheia. Saímos da Praça da Espanha e fomos caminhando em direção à Via del Corso. Paramos para almoçar no restaurante Vibi Fratina, um restaurante um pouco mais sofisticado, mas que vale cada centavo. Vou deixar aqui o cartãozinho com o endereço para vocês tirarem um print. Gente, vale muito a pena, que comida deliciosa. Não é restaurante pega turista. Eu pedi um galeto com batatas, que tava uma delícia, e o Pablo pediu um filé mignon com rúcula e lascas de parmesão. A comida estava tão boa que a gente até chamou o chefe para parabenizar. E a nossa conta final deu 72 euros. É um valor um pouco mais caro, mas se você quiser comer em restaurantes sofisticados na Itália, fique sabendo que você vai pagar mais ou menos esse preço. Agora a gente chegou na Via del Corso, uma rua muito famosa aqui em Roma. Essa rua é perfeita para quem ama fazer compras. Aqui você encontra de tudo, desde lojas de grandes marcas até boutiques italianas. E o mais legal é que essa rua existe desde a Roma Antiga e liga dois pontos super importantes da cidade: a Piazza Venezia e a Piazza del Popolo, que é inclusive para onde nós vamos depois daqui. E uma dica, mesmo que você não queira gastar, vale muito a pena vir aqui para conhecer. A Zara daqui, por exemplo, é enorme e tem vários andares. Eu mesma entrei só pra dar uma olhadinha, sem intenção de comprar nada, mas pode ter certeza que se eu não estivesse gravando pro YouTube, eu sairia de lá cheia de sacolas. Seguimos pela Via del Corso e chegamos na Piazza del Popolo, que é a Praça do Povo. No centro dessa praça fica um obelisco egípcio enorme, o Obelisco Flamínio, que é inclusive um dos mais antigos de Roma. Ele foi trazido do Egito na época do Império Romano e hoje é um dos maiores destaques da praça. Outro grande destaque são as igrejas gêmeas, a Santa Maria de Miracoli e a Santa Maria in Monte Santo. Elas realmente parecem idênticas à primeira vista, com aquele estilo barroco super marcante, mas elas não são exatamente iguais. Por dentro, elas possuem estruturas bem diferentes. E uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é com o golpe da flor. Nessas praças aqui de Roma ficam várias pessoas vendendo flores e eles já chegam colocando a flor na sua mão. E aí no começo eles te tratam super bem e aí quando você devolve a flor, eles começam a te xingar e te tratar muito mal. Se vocês verem essas pessoas na rua, não aceitem as flores. Nós vimos várias pessoas caindo nesse golpe e comprando a flor contra a vontade para não passar constrangimento. Vieram oferecer a flor pra gente e tudo mais, a gente disse que não. E mesmo a gente dizendo que não e não pegando a flor, eles já trataram a gente mal. Então assim, fiquem espertos.
Saindo da praça, viramos à direita e subimos uma escadaria. Essa escadaria fica ao lado do Museu Leonardo da Vinci, então não tem como se perder. Depois é só atravessar a rua e seguir pelo caminho de terra. Esse caminho nos levará até o mirante do Monte Pinto. Lá do alto do mirante nós teremos uma vista linda da cidade e também da praça onde nós estávamos. E esse mirante fica dentro do Parque da Vila Burguesa, que é também um outro lugar que nós iremos explorar já já. No meio do caminho encontramos um banheiro e aproveitamos para fazer uma parada bem rápida. O valor para usar o banheiro foi €1,50 por pessoa e nós podemos pagar com cartão via aproximação. Saímos do banheiro, subimos mais um lance de escada e chegamos ao mirante. A vista daqui é incrível, sem contar que o lugar é super romântico e ótimo para tirar fotos. Muita gente também sobe aqui no final da tarde para ver o pôr do sol e é muito legal. Geralmente ficam alguns músicos tocando e isso deixa o lugar ainda mais cinematográfico. Saímos do mirante e fomos caminhando para dentro do Parque da Vila Burguesa. A Vila Burguesa é muito grande. Para você ter noção, lá dentro tem até zoológico. É tão grande que a gente se perdeu lá dentro, mesmo usando o Google Maps. E mesmo parando e pedindo informação na rua para as pessoas, a gente ainda ficou confuso, mas no final deu tudo certo. Nós conseguimos conhecer todos os lugares que a gente tinha em mente e até lugar que nem estava no roteiro. Ali na Avenida do Obelisco, nós paramos para lanchar num trailer que nós encontramos na rua. Tinham muitas opções e nós acabamos pedindo uma pizza que não veio muito boa. Era uma pizza industrializada, então assim, eu não recomendo, não vou nem compartilhar aqui o valor com vocês. Ali é bom fazer um pit stop e parar para comprar só um biscoitinho, um refrigerante e tá ótimo, depois seguir viagem. A Vila Burguesa é sem dúvida um dos lugares mais lindos de Roma. Aqui é tudo muito verde, tranquilo e cheio de cantinhos bonitos. Pode-se dizer que esse lugar é um refúgio dentro da cidade. Antigamente, esse parque era propriedade da família Burguesa, uma das famílias mais influentes da Itália. E hoje virou esse espaço enorme, cheio de jardins, esculturas, fontes e cantinhos que parecem cenários de filme. Muita gente vem pra cá justamente para desacelerar, relaxar, ler um livro, andar de bike ou até mesmo fazer exercícios ao ar livre. E dentro do parque tem 2 pontos super famosos. Tem a Galeria Burguesa, que é um museu incrível com várias obras famosas. A sua entrada custa em média €18. E lá dentro você encontra também o Templo de Esculápio. Esse templo foi construído em memória ao antigo templo que foi destruído. Ele é um templo de cura dedicado ao deus da medicina. Antigamente, na época da Roma Antiga, esses locais funcionavam como hospitais sagrados, onde os pacientes passavam pelo incubátio, que é o sono sagrado. Era por meio de sonhos que eles acreditavam receber diagnósticos divinos. E bom, estamos chegando agora no famoso Templo de Esculápio. A entrada é gratuita e é um lugar que com certeza vale a pena colocar no roteiro. Pra vocês terem noção, eu acho esse lugar tão lindo, tão especial, que ele sempre foi prioridade no nosso roteiro. Aqui você ainda pode fazer o passeio de barquinho. Ele custa €4 por pessoa. Tem duração de 20 minutos e é muito romântico. No fim do dia, voltamos ao mirante do Monte Pinto para assistir o pôr do sol. Pelas imagens parece mágico, mas não é nada comparado com como é ao vivo. Pessoalmente é algo assim muito lindo, realmente indescritível. Não saia de Roma sem antes assistir pelo menos um pôr do sol. Isso vai fazer toda a diferença no seu roteiro. No dia seguinte, acordamos no Hotel das Celebridades, o grande Hotel Parco de Príncipe. Aqui já passaram grandes nomes do futebol, como Neymar e até times inteiros como o Real Madrid. É um hotel que exala luxo e sofisticação por todos os lados e mistura o estilo clássico com toques contemporâneos. A gente simplesmente amou o hotel, o quarto é lindíssimo e se você quiser uma resenha completa desse hotel 5 estrelas, é só seguir a gente no canal
canal Hotéis em Foco. Lá a gente contou tudo o que você precisa saber antes de fazer a sua reserva. E claro, com todos os valores bem detalhados. A gente acredita que o hotel está completamente ligado à experiência da viagem, e é por isso que a gente faz tanta questão de conhecer hotéis incríveis pelo mundo. O Parco de Príncipe não é um hotel comum. Ele é um hotel completamente focado no bem-estar e oferece uma experiência completa e super imersiva para os hóspedes. Aqui você tem acesso ao spa, academia de ponta, aulas de pilates, aula de natação e até mesmo aulas de boxe. O hotel conta também com um restaurante incrível com um chefe renomado, que foi inclusive onde nós almoçamos. E é claro, depois desse almoço perfeito, nós tiramos o dia para relaxar no hotel. À noite, pegamos um Uber e saímos para jantar em Trastevere. Esse é um bairro muito animado aqui em Roma, com vários bares e restaurantes. Inclusive, se você gosta de agitação, Trastevere é o bairro ideal para você ficar hospedado. Por lá tem uma infinidade de Airbnbs e você ainda consegue economizar muito nas diárias. Chegando em Trastevere, nós jantamos no restaurante Puntarella. Esse é um restaurante super bem avaliado, nós já fomos com ele em mente e a nossa experiência foi incrível. A gente foi atendido rápido, a comida estava deliciosa. Pode incluir no seu roteiro que vai valer muito a pena. Infelizmente, a nossa viagem por Roma chegou ao fim. No total, nós gastamos em média 30 mil reais na viagem. Lembrando que esse valor foi para o casal e que nós fizemos uma viagem bem confortável. Mas claro que esse valor pode mudar bastante, tanto para mais como para menos, dependendo do estilo de viagem que você vai fazer. E a nossa aventura não acaba por aqui. Continue acompanhando a nossa viagem passando por Nápoles e pelas cidades da Costa Amalfitana. Vamos dar dicas de como viajar de trem, onde se hospedar, como alugar uma Vespa e tudo o que você precisa saber para fazer a viagem dos sonhos. A gente te espera no próximo vídeo.